Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a um Barber Room fora da casinha. Hoje eu tô aqui, eu e o Rafa, para falar sobre... Boa noite, Boa gente. noite. Para falar sobre uma coisa muito interessante para vocês. Pelo menos para nós foi muito interessante, muito diferente, tá? Mas antes disso, lindão e lindona, clica aqui embaixo para vocês seguirem a gente no Instagram e aqui para seguir a gente no YouTube. Lá vocês vão ver todos os vídeos do Barber Room. Falando nisso, vocês conhecem o trabalho do Barber Room? Vocês precisam conhecer o trabalho do Barber Room Podcast, viu? Tem muitos cortes, muitas coisas legais lá. Bom, hoje o Rafa tá aí. Rafa, tá me escutando? Eu tô ouvindo. Você está me ouvindo? Estou ouvindo. Alô, Lombardi. E aqui é para deixar de uma forma simples, de uma forma rápida, o que todos nós precisamos saber. Nessa semana a gente teve aí uma notícia de um barbeiro, certo? De um barbeiro que não condiz com o que ele vende na internet. E, cara, a gente aqui tá fazendo o Barber Room justamente de pessoas de verdade. Então a gente decidiu se posicionar nesse assunto. Obviamente nós não iremos dar nomes, a gente não vai falar sobre muitas coisas, até porque se você quiser saber, olha aqui embaixo, vai ter um link. E nesse link vão ter todas as informações que nós também nos informamos, tá? Para poder falar isso. Então aqui embaixo vão ter os vídeos, as matérias e tudo mais, para que vocês saibam sobre o conteúdo do que a gente está falando, da importância que a gente deu para isso até chegar em vocês, tá? Não são só barbeiros, tá? Tem outros profissionais da beleza também que podem se interessar por isso e também pode estar acontecendo a mesma coisa, tá? Bom, nós fizemos várias anotações aqui, então vocês podem ver que a gente está bem informal hoje, a gente está bem tranquilinho. E eu não quero me atentar muito aos detalhes, porque vocês vão ver por lá, vocês vão ler muitas coisas, vão ver números astronômicos, coisas muito, muito altas, assim, valor muito grande que não justifica muitas coisas. Não é, Lombardi, Rafinha? A gente está falando de alguns prêmios de BBB. Alguns prêmios de BBB de faturamento. Mais precisamente, quantos? Não vão precisar, né? Mas um pouco mais de 30 milhões. Né? Uns 10 BBBs aí de faturamento. Um pouquinho mais do que isso. Gente, o negócio é o seguinte. O site que vai estar aqui embaixo, que é o GZH, eles colocaram lá muita informação escrita e em vídeo para que fique fácil e simples para que vocês saibam do que a gente está falando. Ô Rafa, você já foi em algum lugar assim que te falaram assim, corto 140 cabelos por dia? Olha, vou te falar que pela quantidade de barbeiros que a gente tem conversado aqui no nosso projeto, acho que ninguém chega nesse número, né? É difícil, né, cara? É bem difícil. 1.030 cortes por dia, sendo que é um emaranhado de 8 barbearias aí, sei lá. É muito? É bastante, né? Pelas contas que a gente fez, a gente está falando aí de uma quantidade bem astronômica de possíveis cortes e, consequentemente, de trabalho envolvido para um faturamento tão alto, né? Me diz uma coisa, quanto custa uma Porsche? Olha, eu vou te falar, perto de R$1 milhão, mais ou menos. R$1 milhão, aproximadamente, R$1,5 milhão. Aqui, nós estamos em São Paulo, viu, gente? Casas aqui na região de Alphaville, casas na região de Moema, a gente parte por quanto? Uns 4 milhões. 4 milhõezinhos? 4. Então tá bom. Barbeirada, vocês estão olhando aí, eu sei que é difícil, esses números são muito grandes para nós, meros mortais, mas esses números podem sim serem alcançados por alguns profissionais quando tem aí um time bom, quando você tem várias barbearias, vários lugares, estratégia e tudo mais. Assessoria, exatamente. Bastante trabalho, longo tempo de carreira. Receita de bolo tem, Rafa? Olha, eu vou te falar, se tivesse receita de bolo... Para ficar milionário? Dava para vender no mercado, né? Pois é. Curso. As pessoas, elas gostam de vender os cursos dizendo para você, vou te ensinar a vender curso, mas você precisa comprar o meu curso. Então, existem pessoas que falam assim, vou te ensinar a cortar cabelo em tantos minutos, mas você precisa comprar no meu curso para saber. Só que você sabe que você tem que, às vezes, melhorar o seu tempo. Mas vamos lá. A questão é, existe almoço de graça? Não tem. Precisa de trabalho. As pessoas precisam trabalhar. Gente, vocês sabem quanto que custa uma casa num bairro chique? Até onde vocês estão vendo, custa muito dinheiro. Status. Pessoas que ostentam muitas coisas, elas precisam de receita. Elas precisam ganhar o dinheiro. Não estou dizendo que essa pessoa é 100% fraude, porque ela não é 100% fraude.
E lembrando que nós estamos falando de uma notícia de um profissional do segmento. Isso. Essa notícia foi dada por diversos meios de comunicação. Isso, não é uma opinião totalmente nossa. A gente não está dando essa notícia. Nós estamos falando baseado em tudo aquilo que saiu na internet. Por isso que a gente decidiu falar isso para vocês. Ô Rafa, deixa eu te falar uma outra coisa. O Barberão é feito do quê? O Barberão é feito de histórias. Toda semana a gente traz pessoas que têm uma história, que têm motivos de conseguir levantar e conseguir trabalhar, vontade de fazer isso, exemplos de superação, mudança de vida. Tudo isso, a gente inspira pessoas, né? A gente tenta chegar no coração delas para falar a verdade da barbearia ou da verdade do profissional da beleza, que muitas vezes vieram do nada. Porque o barbeiro é um psicólogo, né? O barbeiro é um psicólogo. Todo mundo senta na cadeira do barbeiro, ou do cabeleireiro, ou da manicure para contar a sua história. Mas quem ouve a história do barbeiro? Exatamente. Quem que escuta a nossa história? Eu digo mais, aqui também parece confessionário, né? O padre senta, abre a janelinha e fala, meu filho. Só que no final ele sempre vai pedir para você rezar, para você pagar suas penitências. Quando você vai no psicólogo, você vai no barbeiro, você vai ganhar um abraço, você vai ganhar outras opiniões. E aqui, a gente faz isso, só que a gente faz isso escutando o profissional. Eu conheci pessoas aqui, quando a gente trouxe... Quando acontece o Barber Room, nos dias que a gente grava, histórias de pessoas que vieram de outra cidade para conseguir o seu lugarzinho ao sol. E muitas vezes essa pessoa passou fome, muitas vezes essa pessoa dormiu na rua. Se vocês quiserem saber mais, já falei. Acesse aqui no canal e comecem a ver as histórias que tem lá dos barbeiros. Tem uma muito interessante que é do Gabriel, o barbeiro dos milionários. Você lembra dessa, Rafa? Essa daí foi bem legal. Essa história é muito bacana. Então, é uma história de superação, é uma história bem motivadora para que vocês consigam entender o que a gente está querendo dizer. Não que todos os barbeiros tenham uma história triste, como eu falei, eu não tenho uma história tão triste assim, mas eu tenho uma história. Você que está aí, você também tem uma história. Como é que você sustentou sua família? Como é que você se sustenta? É fazendo o seu trabalho. Não existe uma receita que você faz assim, ó, agora você vai ser milionário. É muito difícil. Hoje nós temos aí alguns barbeiros, alguns poucos barbeiros aí que a gente pode falar que são milionários. Ou profissionais da beleza, profissionais da beleza, quero dizer, alguns cabeleireiros, né, alguns empresários que já são bem ricos. Mas ostentando como esse último profissional fez, eu acho que é um pouco difícil. Até porque os números são gigantes de serem alcançados. Mas, Rafa, são impossíveis? Não, não são. São números que alguns profissionais provavelmente já têm. Algumas empresas do segmento, algumas empresas de cosmético, talvez alguns grupos, têm esse tipo de faturamento. Eu acho que o nosso ponto aqui não é a questão de quanto fatura ou quanto deixa de faturar. Exato. Mas sim que a importância desse trabalho não é ser fast food, não existe uma receita de fast food de corte. Exatamente. E o trabalho que o barbeiro, o cabeleireiro, a manicure, o profissional da beleza e até mesmo as marcas que desenvolvem produtos para a beleza têm, não é algo que é só venda, não é algo que só conta o número no caixa. A gente está falando de vidas, a gente está falando de histórias, a gente está falando de tempo. E o rapport que existe entre o barbeiro e esses profissionais não pode ser feito em 7 minutos. Como é que você trata o seu cliente? O cliente chega na sua barbearia, você tem todo o cuidado. Quer um café? Quer uma cerveja? Quer uma água? Quero. Ele senta na sua cadeira. Você fala com ele, você pergunta se o dia tá bom, você tenta escutar o que ele quer, porque tem cliente que já chega falando assim, cara, você não sabe o que eu fiz no final de semana. Só isso já leva 7 minutos. Então, muitas vezes, isso não é bom, cara. Humanamente possível, eu digo humanamente, porque quando eu faço atendimento, eu demoro entre 40 minutos, 1 hora, tá? Fazer o cabelo e barba. E entre o cabelo e barba a gente fala sobre várias coisas. 7 minutos, Rafa. Você já cortou o seu cabelo em 7 minutos em algum lugar? Nunca. 12? Não. Só de você sentar no lugar, levantar aí na cadeira do barbeiro, pedir uma água, pedir um café, ser bem atendido, já foram 7 minutos. 10 minutos é só o cafezinho, né? É só a resenha de entrada. É só aquele corta na frente e pica atrás. Tipo esse. Não é? É um negocinho mais complicado.
E mais uma vez, eu não estou descredibilizando o trabalho dessas pessoas, porque eu também acredito que muita gente se comparou. Mas vamos falar de comparação. Não compare o seu trabalho a de outras pessoas, porque muitas vezes o seu perfil não condiz com o da outra pessoa. Meu perfil não é cortar rápido. O meu perfil não é vem cliente, tchau, beijo, tchau, vai embora. O meu perfil é criar um vínculo emocional com meus clientes. Os meus clientes, quando eles sentam na minha cadeira, ali eles são os senhores do tempo dele, mas aquele momento é dele. E sim, um pouquinho depois também, cara. Não é tipo, fica aquele momento e vira a chave, obrigado, tchau, 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 deu sua hora, tchau, tchau. Não é assim. A reincidência, os clientes procuram você por um motivo. Talvez dessas pessoas que cortem rápido seja isso também. Isso não estou colocando em xeque. Mas, mais uma vez, estes números que nós falamos aqui, eles podem bater, mas parece que eles estão sendo justificados por outras coisas. Eu não acredito nesse momento que a pessoa que lá diz 8 barbearias ou algo do gênero, com o rendimento, com os números que nós pegamos, não dá para sustentar o Porsche de 1 milhão e mais 6, 7 carros de luxo, mais a casa num condomínio extremo. É aquilo que fica na pulga atrás da orelha. E mais uma vez, lá embaixo tem outros links sobre outras pessoas que também têm uma opinião, não somente dessas pessoas, mas de quem faz atendimento rápido, aquele atendimento frio, aquele atendimento fast food, né? Aquele atendimento rápido, que não é o que a gente vende, não é o que a gente acredita, né? Mais uma vez o Barber Home foi feito com pessoas de verdade, com uma pessoa de verdade, Rafinha, pessoa de verdade. Nós aqui queremos trazer histórias, a gente quer conhecer a sua história, a gente quer falar com você e para você. Você que vê a gente como uma forma de conhecimento, uma forma de inspiração, uma forma de geração de conteúdo, às vezes como até mesmo um passatempo. Você tá de boa na barbearia e tá assistindo a gente, e às vezes entre um bate-papo ou outro tem um insight que você pensa, putz, por que eu não faço isso? Existem outros podcasts que nós gravamos aqui, outros episódios, não outro podcast, outros episódios do Barber Room, que sim vão abrir sua cabeça. Clica aqui, para vocês saberem mais. Ô Rafa, me fala uma coisa, cara. O seu barbeiro, onde você corta o cabelo, que às vezes não sou eu, tá? Na verdade, nunca sou eu. Eu trabalho com o cara e nunca corto o cabelo dele, né? O Guilherme é um tratante, nunca corta o nosso cabelo aqui. O seu barbeiro, ele atua há quantos anos já no mercado, você sabe? Muito tempo. Já, né? Muito. E o seu barbeiro, ele tá com um carro de luxo? Não. Eles têm uma condição boa. Um espaço legal, uma condição boa, mas esses casos que a gente está conversando hoje, eles são fora da curva. Eles levantam uma questão que não é que você precisa atender rápido, atender de forma impessoal, que isso vai te levar para uma receita de bolo de riqueza. Então, a venda dessa receita de bolo, ela pode ter deixado muita gente confusa. Isso. Porque muitos aprendem a tratar o seu cliente da melhor forma possível, a atender ele da melhor forma possível, a zelar pela cadeira, a zelar pelo espaço, a ter um espaço gostoso de a pessoa estar, de ela gastar tempo ali. Isso coloca em xeque, às vezes, esse tipo de pensamento. Então, você coloca em xeque, será que você precisa realmente de um espaço confortável para atender em 7 minutos, em 10 minutos? Exatamente, minutos? exatamente. Será que você precisa de um espaço bonito para atender em 5, 7, 10 minutos? Será que você precisa zelar do seu cliente para atender em 5, 7 ou 10 minutos? Eu acho que todos esses questionamentos levam a gente a pensar que não existe jeito certo ou errado de fazer algo. Existe a forma que você escolhe fazer. Sim. E você vai ser beneficiado e recompensado de acordo com a forma que você escolher. Claro. Nesse caso é um barbeiro. E eu, como barbeiro, falando para vocês, barbeiros clássicos ou os barbeiros que utilizam navalha para fazer a barba em alguém, tá? Vocês conseguem fazer uma barba em 7 minutos? Sem cortar a jugular do seu cliente? É muito difícil.
Então, eu quero dar o desafio para vocês, mas não o desafio o desafio violento. Esse não é o sentido. Para vocês que estão vendo isso e já seguiram a gente, aqui nos comentários, eu quero que vocês coloquem o perfil das pessoas que vocês conhecem ou o profissional da beleza que executa trabalhos de 7 a 12 minutos. Mas de uma forma leve, gente. De uma forma nada hostil. Fala assim, ó, eu conheço esse barbeiro ou essa barbeira e ele faz sim. Coloca que eu quero conhecer. E quem sabe eu não chame essa pessoa para vir trocar ideia aqui com a gente e a gente consegue descobrir como que essa pessoa chegou nesse número e com certeza ela deve ter uma história muito legal para falar pra gente. O recado de hoje foi mais para dizer isso. O que vocês compram na internet? Duvide sempre, tá, gente? Duvide sempre. Nem todo mundo que vende aquilo que tá na internet é verdade. Em qualquer segmento, tá? Seja no segmento financeiro, seja no segmento da beleza, seja no segmento de cursos, de empresas, de empreendedorismo no sentido de construção. Então, todo mundo que vende uma coisa muito grande para você é para encher teu olho. Ou ganhos muito rápidos. Ou como? Ganhos muito rápidos, exatamente. Ah, então vamos fazer o seguinte, você sabe de tudo isso? Monte um curso, venda aí para 1.000 pessoas por R$39 e pronto. Essa é a receita. Como se fosse a coisa mais fácil do mundo encontrar essas 1.000 pessoas. 1.000 pessoas, exatamente. Pessoal, não tenha o objetivo de fazer algo para ganhar dinheiro da noite pro dia. Que não tem como fazer isso. Se você não acertou 6 numerinhos e jogou na loto, você não vai ficar rico da noite pro dia. Precisa de trabalho, gente. A gente precisa trabalhar. Só que a gente também precisa entender que nem tudo é trabalho. Até pouco tempo a gente estava conversando sobre isso agora. Nem tudo é trabalho. Você precisa ter um planejamento, você precisa ter o seu momento, você precisa ter tudo. Mas você precisa, acima de tudo, ter um planejamento. Qual que é o seu foco? Você quer ficar andando de helicóptero por aí? Você quer fazer tudo isso? Você quer ter carro, quer ostentar? Você quer fazer tudo isso? É legal, todo mundo quer. Mas como que você quer fazer isso? Com o seu trabalho ou fazendo coisas erradias? Rafa, qual que é o recado mais legal que a gente pode passar para a galera aqui hoje sobre isso? Atenda o seu cliente, não importa o setor que você trabalha, da melhor forma possível, da forma mais clara e honesta possível. Ele vai continuar sendo seu cliente por bastante tempo. E a gente não está falando de ticket médio, a gente não está falando de valor. A gente está falando de fidelização. Então, Sim. O ciclo de fidelização do cliente é muito importante. E no setor de beleza, cosmético e atendimento, barbearia, que é o que o Barber Room fala principalmente. Principalmente isso. Isso é muito importante. Então, não acreditem, nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo reluz é ouro. E o sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. Essas informações, hoje, a gente colocou isso porque é uma coisa que me incomodou muito pela manhã. E conversando com o Rafa, a gente achou que seria interessante nós passarmos para vocês. Trabalhe, corra pelo correto. Você está no lugar exatamente onde Deus quer que você esteja. Ele vai te dar opções de caminho. E é de você escolher o melhor e o mais correto. Ir pelo caminho mais curto muitas vezes é rápido, é fácil, mas ele não é tão certo. Gente, eu acho que o recado tá dado. Precisamos falar mais alguma coisa, Rafa? Eu acho que não. Acho que por hoje é só, pessoal. Por hoje eu acho que é isso, pessoal. Hoje foi um Barber Room fora da casinha, mas eu tenho que dar um recadinho, Rafinha. Eu tenho que falar pra galera. Clica aqui embaixo para seguir o canal. Segue o Barber Room nas redes sociais, no Instagram, no YouTube. Aqui embaixo. Coloque a referência desse barbeiro, dessa profissional aqui embaixo, porque eu quero mesmo conversar com essas pessoas. Indiquem os barbeiros que vocês mais gostam, ou o profissional da beleza que vocês mais gostam para vir aqui. E dá sua opinião sobre esse vídeo. Se você gostou do assunto, se é um assunto legal, como você atende seus clientes, se você acha que é bom atender um cliente tão rápido, se a melhor forma de atender um cliente é demorado. Dá sua opinião aqui embaixo. A gente muito vai bem. Todas as opiniões. Todo mundo. E é bom fazer o contraponto. Galera, vocês acham que a barbearia deve ser
confortável no sentido de tratar o seu cliente e demorar 40 minutos, 1 hora? Ou vocês preferem muito rápido, é isso, um beijo, tchau, e o cliente vai embora aí nos seus 15 minutos? Eu quero os contrapontos, eu quero a discussão sadia aqui. Beleza, galera? Não esquece de badalar o sininho, não esquece de seguir a gente, não esquece de me seguir. E um beijo pra vocês, aqui o Barber Room fora da casinha, fica por aqui, tchau!